O tema da ministração hoje à noite é: não pare de ter fé. Gente, meu Deus, nos dias que nós temos vivido hoje, quantas pessoas estão sendo abaladas, quantas pessoas estão andando, né, principalmente pelo que vê, pelo que sente, e através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a resposta. A verdadeira fé, ela está implantada na palavra de Deus. É o próprio Deus, a fé é o próprio Deus em ação. São as promessas de Deus. Agora, para isso, nós precisamos ter segurança nessas promessas. Então, muitas pessoas, até na igreja mesmo, quantas pessoas estão desistindo, quantas pessoas estão parando no meio do caminho, quantas pessoas desistiram de seguir a Jesus, que se desviaram. Tudo isso por quê, gente? Porque não tinha firmeza na sua fé. Quantas pessoas desistiram de propósito, de chamado? Quantas pessoas desistiram até mesmo da sua célula? Você que está me ouvindo agora, desistiu do que Deus se chamou, até havia colocado a mão no arado, mas começou olhando para trás, começou olhando para as pessoas, começou olhando para as dificuldades. Então, o que aconteceu? Ela simplesmente, ela não agiu mais a sua fé. E hoje, Deus vai falar, está falando ao teu coração: não pare de ter fé. É hora de você ativar essa fé. Esse momento é a hora de você dizer: Senhor, eu vou me conectar na fé de Deus, no Wi-Fi de Deus, e eu vou agir a minha fé, porque Deus está falando com você. Não pare, igreja, você não pode parar de ter fé. A fé, ela na verdade é a substância, a fé, ela é a base sólida para a nossa vida. Então, nós não podemos parar de agir a nossa fé, porque senão, gente, tudo vai desabar como pessoa, como pai, como mãe, profissional. Você que me escuta agora, que até fez aliança com Deus, mas se você não edificar a sua vida, vai ser igual às muralhas de Jericó, vai cair, vai desabar. Então nós precisamos, durante esse tempo, gente, mais do que nunca, nós precisamos agir a nossa fé. Não pare de ter fé. Deus está falando com você agora. É hora de você levantar a cabeça. É hora de você receber esse alimento e se fortalecer no Senhor. Em 1 de João 3:9 nos diz assim: pois o que permanece nele é a divina semente. Toda pessoa que fez aliança com Jesus deve permanecer em você a divina semente. E esta divina semente é a fé do tipo de Deus. Nós somos criados, nós somos gerados por Deus para viver uma vida de fé. Então não pare de ter fé. Você foi gerado por Deus, não é? É a maneira de Deus falar, é a linguagem de Deus. A linguagem de Deus, gente, é a fé. Então nós não podemos falar outra linguagem a não ser a linguagem da fé. É impossível. A Bíblia fala no autor de Hebreus que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é impossível você agradar a Deus vivendo da maneira que você quer, tomando as atitudes que você quer, não é? Até mesmo tem pessoas que no meio do caminho desistiram de seguir a Jesus. Às vezes até ela diz: não, pastor, eu não desisti. Mas quando você é líder de célula e você simplesmente fechou a sua célula, porque mesmo em meio à pandemia e tudo que está acontecendo, você que tem um chamado sério com Deus, você vai estar conectando sempre com essas pessoas, você vai estar trazendo para o achego. Pode-se fazer até, não é? Aquela parte mesmo que coloca o grupo no WhatsApp e faz todo aquele contato com toda aquela equipe ali, faz uma chamada e todos estão juntos. Então, mesmo que você não esteja junto presencialmente, mas você precisa estar junto espiritualmente. Você precisa agir a sua fé, o seu chamado, a semente que Deus te chamou para você realizar.
Porque Deus diz, ora, sem fé é impossível me agradar. É impossível agradar a Deus quando você não anda por fé. Você quer andar ao seu modo. Então vamos aprender. Em Hebreus 11 diz, a fé é uma certeza que vamos receber as coisas que esperamos em qualquer área da sua vida. A fé é uma certeza, não é dúvida, não é achismo, não é do seu modo, não é da forma que o homem muitas vezes quer, mas é da maneira de Deus, da forma de Deus, da maneira que Ele quer, e chamou a igreja para agir a sua fé. Diga, é a maneira de Deus. É a linguagem de Deus, é a fala de Deus. E dessa maneira nós vamos realmente obter a aprovação de Deus. Muitas pessoas estão sendo reprovadas na sua fé. Por isso, não pare de ter fé. Você precisa ser aprovado por Deus, ao invés de ser reprovado por Deus. Vamos agora, neste momento, você vai ver em Hebreus 11, 2, que diz, pois pela fé, as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Naquela escala dos heróis da fé, quantos homens de Deus conseguiram a aprovação de Deus, como Abraão, que permaneceu crendo na promessa, mesmo que tudo falava que não, mas ele permanecia na promessa. Ei, é para você que de repente desistiu de lutar, não é? De lutar por uma promessa de Deus no teu casamento, na sua família, que simplesmente parou tudo e até mesmo disse assim, não tem mais jeito. Aí você não está agindo a fé. É a dureza do coração do homem que faz o homem e a mulher se separar. É hora de você agir a sua fé. Eu lembrei, não é? No domingo aqui na igreja, o pastor, quando estava ministrando, falando sobre o testemunho, tudo que aconteceu, até mesmo durante um período da nossa vida, do nosso casamento, nós tivemos alguns meses, 3 meses separados, e foi um momento, gente, que até mesmo tudo parecia que tinha desabado, que não tinha mais jeito. Mas o que aconteceu ali naquele momento, até mesmo quando o pastor ele falou que foi para o carnaval, foi para o trenzinho lá, né? Que durante aquele tempo de separação nossa, ele não era pastor, viu, gente? Ele era o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Com muitas pessoas, né? Às vezes até conhece essas verdades e tenta se separar também. E nós estávamos vivendo uma vida como essa. Mas o que aconteceu, gente? Nós simplesmente decidimos, né? Enquanto ele estava praticando até no mundo, eu estava orando, pedindo a Deus uma resposta, pedindo uma mudança, pedindo ao Espírito Santo que falasse ao coração dele. E sabe o que aconteceu? É claro que o Espírito Santo falou. E ele dizia assim, o Espírito Santo, esse é o lugar que você realmente deveria estar. Esse é o lugar que você queria uma esposa. Esse era o lugar que você escolheria uma dessas pessoas, uma mulher dessa para ser sua esposa. E ele foi chocado ali pelo Espírito Santo. Ele não teve paz de forma alguma. E eu quero dizer para vocês que Deus ainda responde, que Deus olha para a oração do seu povo, que Deus escuta, meu irmão, minha irmã. E Deus ele faz melhor do que o que nós imaginamos, porque a vida do pastor hoje, ele é um pastor, é um homem de Deus, porque simplesmente eu não entreguei o meu esposo à destruição, mas eu decidi orar por ele, para que o Senhor transformasse a vida dele e o nosso casamento fosse edificado. E hoje, gente, para a glória de Deus, hoje o pastor é muito mais dedicado do que eu, ama mais o Senhor do que eu, ele ora mais do que eu, lê mais a Bíblia do que eu, é muito mais dedicado. Deus fez muito mais do que eu pedi a Deus. Então quero dizer para vocês que a fé é verdadeira, que a fé existe e que Deus faz muito mais
daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E hoje, para a glória de Deus, que homem de Deus abençoado, que homem de Deus cheio do Espírito Santo, que ama o Senhor acima de tudo, que ama a palavra. Então Deus fala com você, não pare de ter fé. Qual é a resposta que o que você está buscando de Deus nesse momento? Você precisa acreditar no Senhor, porque por essa crença, não é? Porque foi pela fé que as pessoas do passado, elas conseguiram a aprovação de Deus. Então você será aprovado por Deus, se você realmente começar a andar por fé. Não por vista, pelo que você vê, mas pelo que Deus é, pelo que o que Deus realmente faz. Quantas pessoas, você aí que me escuta agora, que colocou a mão no arado e parou de ter fé e simplesmente começou a olhar as coisas, não é? Até mesmo pessoas, mas tal pessoa não quer, pastora, tal pessoa não quer compromisso. Ei, Deus está convocando você a voltar ao primeiro amor. O homem e a mulher que colocam a mão do arado não pode olhar atrás. Você não pode mais olhar atrás. Você tem que voltar para o verdadeiro caminho, que o caminho é Jesus. Tem muitas pessoas até que falam que muitos caminhos levam a Deus, mas não é verdade. Só existe o caminho. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Nunca pense que você vai alcançar o coração de Deus, a fé genuína, se for através das suas atitudes, da sua maneira, do seu jeito. Você não vai alcançar. Você só vai ver o agir de Deus através da fé. A fé que vence o mundo, a fé que vence as barreiras, a fé que vence os traumas, a fé que vence os problemas, a fé que vence tudo. Foi para essa fé que Deus nos chamou, para nós alcançarmos a aprovação do nosso Deus. Nos diz assim também, que é pela fé que entendemos, em Hebreus 11:3, e é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito por aquilo que não se vê. Já pensou, meu Deus, tudo foi feito. A palavra de Deus nos mostra que tudo Deus criou. Aquilo que não existia passou a existir porque foi através da palavra de Deus. Então a sua vida também, o milagre que você precisa, ele vai acontecer de acordo com aquilo que você, mesmo não estando vendo agora, mas você tem a certeza que Deus, ele está preso à sua palavra. E você não pode parar de ter fé. Você precisa confiar em Deus. Foi através, até mesmo pela fé, que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. E pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus. Você precisa ser aprovado por Deus. Você que estava sendo reprovado diante de Deus, hoje é uma noite de transformação. Hoje é uma noite de arrependimento. É você dizer: Senhor, eu me arrependo de tudo o que deixei de fazer. E agora eu vou fazer, principalmente, a tua vontade. Porque nós podemos ver que a fé, gente, ele se move. Jesus se move pela fé. Ali, enquanto você pode observar nas grandes multidões da Bíblia, muitas pessoas estavam ali se movendo em meio àquelas multidões, mas quando alguém tocava em Jesus,
Jesus dizia, até conforme nós podemos ver, até aquela mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos sofrendo, mas ela simplesmente ali, ela invadiu toda a multidão, e o que foi que ela fez? Ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus, e Jesus disse, alguém me tocou, ele dizendo ali aos discípulos. Aí os discípulos disseram, Jesus, como é que pode uma multidão toda assim, e o Senhor, claro, que alguém tinha que te tocar. Ele disse, não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu vi sair de mim poder. Então, é assim, gente, nós temos que tocar em Jesus de uma forma diferente. E quando você realmente toca por fé em Jesus, ele diz assim, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então toque em Jesus, hoje é noite de você tocar em Jesus. Você não pode parar de ter fé, você precisa cada dia mergulhar mais no rio de Deus, na fé do tipo de Deus e reconhecer realmente quem Ele é para a nossa vida. Agora, tudo de Deus é através da fé. E a fé é Deus se movendo ao nosso favor. A fé é o próprio Deus. Então, nós temos que acreditar no próprio Deus, nas promessas dEle, que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, a tua fé te salva. A tua fé restaura a tua vida. A tua fé te transforma. Então, hoje é uma noite de você ser liberto verdadeiramente por Deus. Porque a linguagem de Deus é a fé. É a essência de Deus, é a vida de Deus, é onde Deus se move, é onde Deus se manifesta, igreja, somente através da fé, é a linguagem dele. Então, nós não vamos conseguir alcançar nada de Deus pelos sentimentos. Ah, pastora, mas eu não estou vendo nada. Pois se você ficar desse jeito, olhando para as coisas naturais, nunca que você vai alcançar a aprovação de Deus, como as pessoas, né, que tantas e outras, né, quantos testemunhos alcançaram a promessa, alcançaram a resposta, alcançaram a aprovação de Deus por causa da sua fé. As pessoas do passado, elas conseguiram dar testemunho porque elas acreditaram em Deus. Então você precisa acreditar em Deus. Hoje é uma noite que Deus está chamando você. Não pare de ter fé, igreja. Não desanima. O mundo aí, muitas pessoas estão passando por muitos problemas, dificuldades, adversidade, mas você é a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Dá um aleluia aí. No nosso chat também, você que concorda comigo, eu concordo, pastora, que eu preciso realmente mudar. Eu estava agindo, até mesmo meus sentimentos mentais, né? Os sentimentos do que eu estava vendo, do que eu estava até sentindo, mas a partir de agora eu não vou mais agir dessa forma. Eu vou agir pela fé. Você lembra quando, né, nós podemos ver até um exemplo da semente. O Senhor, Ele nos mostra algo muito forte sobre o poder da semente. E aquela semente mesmo ali, quando nós éramos criança, que fazíamos aquelas experiências, né? Experiência com semente, e pegava ali a sementinha, colocava no algodão, e o que é que acontecia? Aquela semente, depois de 3 dias saía, né, o radícula, que se chama, é uma pequena raiz. Então saía ali aquele radículo, aquela pequena raiz, mas de todo jeito a semente ela vai germinar, brotar e vai dar frutos. Diga aleluia. Então é assim na sua fé.
a sua fé, ela vai germinar, brotar e vai dar frutos. Deus, ele vai se mover, não é pelo seu choro. Deus não vai se mover pela falta, pelas suas necessidades. Deus não vai se mover, igreja, por isso, porque você está precisando. Ah, pastor, eu preciso tanto. Deus não vai se mover assim. Deus vai se mover pela fé. É igual essa semente. Você pega uma semente e planta, você não vai ficar ali desenterrando, afastando aquela semente. Meu Deus, será que vai nascer ou não vai nascer? Não. Você lança no solo e você acredita naquela semente que você plantou. Eu sei que quando a gente era criança, eu mesmo que quando colocava aquela semente no algodão, eu ficava mexendo, querendo ver se ele estava crescendo, se estava dando certo a experiência ou não. Mas a nossa experiência espiritual é muito diferente, gente. Você pode observar um semeador, né? Um semeador, como é interessante o poder da semeadura. E nós podemos ver na palavra de Deus, em Marcos 4, né? Esse poder realmente da semeadura. Porque Jesus, ele é a água da vida. Ele é que rega toda a semente. Ele é a água, então você tem que regar em Jesus. Você tem que acreditar em Jesus. Você tem que acreditar em suas promessas. E nessa parábola do semeador, em Marcos 4, né, nós podemos ver a partir do versículo 3. Vamos começar a partir do versículo 3. Ouviu, eis que saiu o semeador a semear. Diga, o semeador saiu. Em primeiro lugar, para você realmente agir a sua fé e desfrutar dessa fé, primeiro você tem que sair a semear. Então Deus se chama hoje para você sair desse quadro de vida que você está e você precisa sair para semear. Eu não sei qual o milagre que você precisa, se é na sua saúde, se é na sua casa, se é nos seus negócios, né, no seu casamento, na sua família, em qualquer área da sua vida. Primeiro lugar, gente, você tem que sair a semear a semente realmente de fé. E é bem interessante quando diz assim: Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto que, por não ter o que, ser uma profunda terra. Saiu, porém, né? Saindo, porém, o solo, o queimou aquela semente, porque não tinha o que raiz e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto aquela semente. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu, e produziu 30, e 60, e 100 por uma. Diga aleluia, não é? Agora o segredo qual que é? Tem muita gente que fica olhando para uma passagem como essa e ela só dá, né, atenção somente o poder da semente, o poder da semente, o poder da semente. Mas hoje Deus quer te mostrar algo mais forte. Não só o poder da semente, como eu mostrei aquele exemplo da experiência de ciência, quando você estudava, quando criança, pegando aquela semente para plantar em um algodão ou em um pouco de terra. Mas Deus, ele nos chama a atenção nesta noite, para quê? Não para a semente, mas para o semeador. Amém? Você é um semeador de Deus.
Não fique só olhando a semente, a semente. Tem muitas pessoas que até mesmo desistem, como aqui mesmo, a semente que caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. Tem muitas pessoas que desistiram do seu chamado, porque, pastora, eu joguei semente na vida de uma pessoa, mas essa pessoa desistiu e eu desanimei, e eu não quis mais ser líder de célula, eu não quis mais trabalhar com novas pessoas. Essa semente aí, semeador, você está olhando para uma semente que caiu aonde? À beira do caminho. Outra semente, ela caiu aonde? Num solo rochoso. Às vezes você pega as dificuldades da vida, a ansiedade e tantas outras coisas que vai ali, e por você não ter uma profundidade na palavra, você deixou a semente morrer. Deixou a semente morrer do casamento, deixou a semente morrer do chamado, deixou a semente morrer até mesmo nos seus negócios. Quando até mesmo você plantou na casa de Deus, nos dízimos, nas ofertas, você começou a desenterrar a semente. Eu acho que não frutifica, eu não vou mais dizimar, eu não vou mais ofertar. E o que aconteceu? Veio ali, não é? E foi sufocada aquela semente. Quantas pessoas estão como os espinhos, sufocando a semente, matando a semente. Você é um semeador de Deus. Deus te chamou para semear. Deus te chamou para você não olhar. Até mesmo quando Deus diz, lança a tua semente para a direita, para a esquerda. Você não pode ficar olhando aquela semente da beira do caminho, a semente do solo rochoso, a semente que caiu no meio dos espinhos. Ei, Deus te chama para você ver aquela semente que caiu no solo fértil. Diga aleluia, glória a Deus. Olhe para a semente do solo fértil, que diz assim: e outra, enfim, caiu em boa terra, e o seu fruto vingou, e cresceu, e produzindo 30, e 60, e 100 por um. Aleluia! Olhe para essa semente, semeador. Olhe para a semente que frutifica. Olhe para a semente que dá resultado. Você de repente que fechou a sua célula, você ficou olhando simplesmente para as dificuldades, para a ansiedade. Você ficou olhando a escassez. Você ficou olhando a falta. Quantas áreas da sua vida foram travadas porque simplesmente você não agiu como um bom semeador. Hoje Deus se chama para você voltar a semear, para você lançar semente. Meu Deus, eu me lembro quando eu fui para Brasília, né? E quando nós somos de carro, né? Eu fui com a minha família, nós fomos para Brasília de carro. E quando nós passamos ali, gente, no Mato Grosso, né? E não é Mato Grosso, não, eu esqueci agora o outro nome. Mas eu acho que é isso, é Mato Grosso mesmo. E um período mesmo assim, depois da Bahia, né? Aí vem justamente Mato Grosso. E já de início da Bahia, já começava ali aquele mundo de trigo, plantação belíssima no Mato Grosso. Meu Deus do céu, quanta plantação linda de trigo. Eu posso imaginar quando aqueles semeadores lançaram milhões aí, muito dinheiro de sementes, aonde? Na terra do nada. Porque pegaram assim, mundo de dinheiro e jogaram. Para quem olhava, né? Meu Deus, está tudo perdido, né? Imagina, muito dinheiro para dar uma quantidade que parecia infinito, mas eles simplesmente jogaram a semente. E o que aconteceu? Por isso estava tão linda aquela plantação, gente, assim de trigo, não é? Muito trigo, soja, uma plantação belíssima. Tudo isso porque o semeador resolveu lançar a semente. Então hoje Deus te convida para você ser esse semeador, esse grande semeador que vai lançar a semente, porque a chave para abrir as portas do céu, gente, é a fé. Deus, ele não vai se mover, o mecanismo de Deus só é pela fé.
Deus só age pela fé. Se você for esperar, até você que me escuta agora, para o seu casamento mudar, não é? Para ter resultado como eu tive na minha vida, no meu casamento, pelo que você sente, pode dar por fim no seu casamento. Você precisa agir a fé. O semeador vai ter que semear a semente. Ali, conforme Gálatas 5:22, né? Quando mostra ali o fruto do Espírito. Né? O grande semeador é aquele que vai semeando no seu casamento, que semeia na sua vida, que não fica olhando, principalmente porque tem pessoas que elas ficam olhando para as dificuldades e não vai ver resultado. Você precisa agir de acordo com a semente poderosa que é a palavra de Deus. No seu casamento, você precisa agir em muitas áreas da sua vida, porque o semeador, o verdadeiro semeador, ele vai semear principalmente, né, em muitas áreas como seu casamento, sua família. Esse semeador nos diz assim em Gálatas 5:22, mas ele vai semear amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ser fiel a Deus. Tem muitos semeadores que desistiram de semear seu dízimo, a sua oferta, os seus sacrifícios que você fazia na obra de Deus. Ei, semeador, se você não lançar uma quantidade de sementes, você não vai ter uma plantação linda como eu vi ali, não é? Tão linda no Mato Grosso. Por quê? Porque ele semeou. Aquele semeador, ele não ficou olhando, será que vai chover? Será que não vai chover? O semeador, ele tem que ser corajoso. Você não pode ser como galinha que cai de um caminhão. Você tem que ser como Josué, corajoso. Diga aleluia. O semeador, ele tem que ter mansidão, ele tem que ter domínio próprio. O semeador, ele simplesmente acredita na palavra de Deus. Ele é como do seu interior flui rios de água viva. No semeador não há escassez, vai fluir rios, rios e rios de água viva que vai regar a sua vida, vai regar o seu chamado, vai regar a sua família, vai regar o seu casamento, vai regar o seu dízimo, vai regar a sua oferta. Mas você precisa semear. Não vai funcionar se você simplesmente... Por isso essa parábola nos chama a atenção para a parábola do semeador. Você precisa saber que existe um solo fértil. E este solo fértil é a palavra de Deus. É onde Deus nos chamou para realmente fazermos o que o Senhor nos chamou. E nessa semeadura existe um chamado. O Senhor te chamou para você semear. E muito lindo o que nós aprendemos com um grande semeador que é o nosso Deus. Ele é o grande exemplo de semear. Ele semeou o próprio filho dele. Por quê? Porque Jesus, né? O próprio Jesus, a semente divina, quando diz assim, João 3,16, porque Deus amou, diga Deus amou tanto o mundo de uma tal maneira que ele semeou o seu filho. E ele semeou para o mundo. O mundo simplesmente não tinha nada para dar para ele, mas ele semeou, ele se entregou. Nós devemos também agir da mesma forma de Deus, escrevermos a nossa história, semear na vida de outras pessoas. Você que está me ouvindo agora, uma palavra como essa, que nós temos aprendido na nossa igreja, tanto sábado como domingo, na terça-feira também, né? Nós temos aprendido e você pode semear essa palavra através de um WhatsApp, através de um link. Você pode evangelizar, fazendo aí um grupo, né? No seu WhatsApp mesmo e chamar todos em uma chamada, fazer aquele grupo de pessoas falando do amor de Deus. Ei, você precisa realmente agir e principalmente praticar no seu chamado aquilo que Deus se chamou, porque Deus se chamou para você ser um semeador. E ele diz, aquele que bota a mão no arado não pode olhar atrás.
Então, no nosso chamado, nós precisamos praticar a verdade de Deus, as palavras de Deus, porque as palavras dele não voltam vazia. Mas o Senhor fará o que lhe apraz e vai prosperar naquilo que foi designado por Deus. Em João 14,6, nos diz assim, que Jesus é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então você, semeador, você precisa entender, principalmente quando Deus diz para você, não pare de ter fé. Você tem que olhar o caminho, existe um caminho, existe um alvo para você chegar até Deus. Você imaginou na sua vida, se você fosse fazer uma viagem daqui para São Paulo e não tivesse placa de trânsito, que não tivesse sinalização na pista, que não tivesse, principalmente, gente, placas de velocidade, de limite, marcação da pista ali, não é? Aquela marcação no meio, a marcação até mesmo na divisão, que até uma das coisas para marcar velocidade, acostamento. Imagine você, se numa viagem não tivesse isso. Você acha que você ia chegar em São Paulo? Como você ia chegar? Então eu quero dizer para você, você não vai chegar a lugar algum se você não agir a sua fé. A fé é uma certeza de quem é Deus. Você precisa saber quem é Deus. E que Deus se chamou para fazer toda a diferença. Toda a diferença. Aonde você está, você é luz no meio das trevas. Deus nos chamou, semeadores de Deus, para ser luz em tua casa, para ser luz no teu trabalho, para você brilhar em meio às trevas. Porque o maior exemplo de amor, de luz, de semente, foi a doação do nosso Mestre Jesus. Ele é a divina semente. E Ele deu essa semente, Ele se entregou. E nós, semeadores, você precisa semear a sua semente. Pastora, mas se cair lá, pastora, no meio do caminho, e vem ali as aves e come. Ei, Deus te chamou para semear. Não importa se cai no meio do caminho, se cai lá no solo rochoso, se cai entre os espinhos. Deus te chamou para semear. Aí o que é que acontece? Vai chegar a hora, gente. Vai chegar a hora que vai cair naquele solo maravilhoso, naquele solo que dá resultado, que no solo de Deus, em uma terra fértil, e a matemática de Deus, o poder sobrenatural de Deus vai fluir e uma semente vai frutificar 100, 60, 30 por uma. Dá glória a Deus. Então, vamos agir a nossa fé. Você precisa realmente ter fé. Não pare de ter fé. Deus se chama nessa noite. Não pare de ter fé de forma alguma. Deus se chama para coragem. Coragem, meu irmão, minha irmã, para agir o chamado de Deus. Deus, Ele só age através da fé. A fé é uma certeza. Em 2 Coríntios 5,7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se você ficar esperando aí para ter um encontro com Deus, para ser salvo, porque Ele diz, pela graça sois salvos, o meio, o transporte é a fé. Então como é que você vai ser salvo se você não age a fé? Porque a fé é você acreditar no impossível. A fé é você acreditar em quem Deus é. E Ele diz que você é salvo através de Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então o transporte é a fé. Então também Deus promete cura, libertação, proteção, preservação. Deus promete para você, esposa, um esposo maravilhoso pela fé. Você, pastora, mas eu quero logo ver, pastora, ele ser santinho. Eu quero que ele fique bem santinho antes. Eu quero que ela fique bem santinha antes, para poder eu acreditar. Não vai ver, meu irmão, minha irmã.
Você não vai ver assim. Você precisa agir a sua fé, dizendo: Senhor, eu acredito na tua palavra, que a mulher santa santifica o marido e que o marido santo vai santificar também. Então é assim que Deus age. Deus age pela palavra. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então o medo, gente, é totalmente o inimigo da fé. Então você não pode ter medo de nada. Você tem que se lançar na fé em Deus, em sua palavra, na fé na mudança do seu casamento, na fé na mudança do teu chamado. É hoje que você precisa mudar. É hoje que você precisa realmente dizer: Senhor, eu me arrependo e eu volto ao primeiro amor. Eu volto a praticar as primeiras obras, Senhor. Lembra quando você se converteu? Quando você fez aliança com Deus? Como você era tão animado para fazer a obra de Deus, e hoje você está ali, pegou as chuteiras e pendurou. Deus diz para você: tire lá as chuteirinhas que estavam penduradas e coloca nos teus pés e vai à luta. Vai realmente à conquista. Gente, Jesus está voltando. Está às portas da grande colheita, da grande semeadura que você plantou. Cadê as vidas? Cadê as pessoas que você ganhou para Jesus? Jesus está chegando a hora da maior colheita que já existiu. Jesus vai realmente tirar, Ele vai pegar e colher todo esse celeiro que você está plantando. Então você é um semeador, você tem a responsabilidade de Deus de plantar em sua família, principalmente o verdadeiro evangelho, amor, paciência. Planta paciência na sua casa, planta paciência com os seus discípulos. Seja fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Tenha fidelidade ao Senhor. Não é porque a igreja está precisando. Deus, Ele se move, gente, através realmente da fé. A grande essência do Senhor, Deus, a linguagem dele é fé. Então, para você ser dizimista, ofertante, você tem que ter fé. Para você ganhar pessoas para Jesus, tem que ter fé. Para ser curado, tem que ter fé. Para alcançar realmente as promessas de Deus, como os antigos do passado alcançaram, só pela fé. Então, não pare de ter fé. Tome posse da fé. Tome posse da palavra. Mude de direção. Se arrependa de tudo que você não tinha feito para o Senhor. Tudo aquilo que você deixou de fazer. Você diz: Senhor, a partir de hoje eu serei diferente. Eu vou mudar, Senhor. A partir de hoje, eu vou tomar uma nova atitude. Eu vou viver o verdadeiro evangelho. Eu vou viver a verdadeira prática da palavra de Deus. Por isso, quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna. Então, só aquele que crê no verdadeiro Filho de Deus tem essa vida eterna. Quem realmente recebeu a maior semente no seu coração. Porque só aqueles que realmente crêem nele vai ter essa vida eterna, vai desfrutar dessa palavra, vai vivenciar das verdadeiras promessas do Senhor, os grandes semeadores. Então creia no Senhor, através da fé, pratique a palavra, viva a verdadeira semente que Deus te chamou para você ser um grande semeador da palavra de Deus. Gálatas 6:9. Nos diz assim, esse versículo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos, Deus diz, de fazer o bem. Não se canse de semear a sua semente, semeador. Ganhar pessoas para Jesus, falar do amor de Jesus. Não se canse de amar a sua família. Não se canse de amar o reino de Deus. Não se canse de amar ao Senhor acima de tudo. Não se canse de fazer o bem. Porque tem pessoas que dizem: ah, pastora, mas tantas pessoas desistiram. Pessoas se magoaram. Pessoas estão desanimadas. A Bíblia diz que o teu trabalho, minha irmã, não é vão no Senhor. Faça para o Senhor, faça para Ele, porque vem a recompensa
Você não espere recompensa de homens, mas receba a recompensa dos céus. Aleluia! Você é um semeador e Deus te convocou a semear. Lança a tua semente, porque essa terra é uma terra muito boa e vai dar muitos frutos, 100, 60 e 30 por um. E aplauda ao Senhor em nome de Jesus e receba essa palavra no seu coração, que tudo é pela fé.